Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Tem coisa que machuca mais do que traição de um parceiro. É quando a sua própria família escolhe o lado dele. A história de hoje é sobre lealdade, sobre limites que são ultrapassados e sobre quando você precisa decidir se mantém pessoas tóxicas na sua vida só porque são de sangue. Vem comigo que essa história aqui, meu amor, ela pode causar muita revolta, viu? Quem mandou essa história pra gente foi a Luna, que tem 35 anos. A Luna conheceu Pedro quando ela tinha 21 anos, numa festa de faculdade. Eles começaram a namorar, a coisa foi ficando séria e com 2 anos de namoro ela engravidou. Foi aquela correria. Eles se casaram rápido, montaram uma vida juntos e tiveram o primeiro filho. 3 anos depois, veio aí o segundo filho. Nessa época, a Luna tinha 24 anos e o Pedro tinha 27. E eles entraram naquela rotina de casal jovem com 2 crianças pequenas, gente. Olha, 24 anos, eu vou te contar uma coisa. Eu não estaria preparada nem por um segundo para essa virada de chave na minha vida, viu? Com 2 filhos. Mas posso contar uma coisa pra vocês? Eu tenho uma amiga assim, colega de trabalho. Ela tem 26 anos, gente, e ela tem 4 filhas. Vocês têm noção disso? 26 anos com 4 filhas? Nossa, não consigo nem imaginar a rotina dela. Muito diferente da minha, inclusive. Mas vamos lá. Passaram alguns anos e o casamento foi ficando bem ruim. A verdade é essa. O Pedro começou a ficar controlador, ciumento, sempre muito desconfiado. E a Luna descobriu que ele tinha motivos para ser assim. Ele projetava nela o que ele mesmo fazia. Ai, ai, ai. No último ano de casamento deles, ela começou a desconfiar quando viu que tinha uma mulher, a tal da Lídia, comentando muito nas redes sociais dele, curtindo tudo, mandando mensagem nos stories, aquela coisa toda. A Luna perguntou quem era, e o Pedro disse que era só uma colega de trabalho. Mas, gente, a intuição da mulher, ela não falha. E não deve ter deixado ela em paz, viu? Aí, com seus 30 anos, a Luna foi lá e pá, pegou ele no pulo do gato. Descobriu mensagens, confrontou e ele confessou. Tava tendo um caso com a Lídia há meses. Meu Deus do céu. A Luna pediu o divórcio e foi ela quem saiu de casa, levando os 2 filhos. Ela foi morar num apartamento alugado. Foi um período horrível, gente, mas ela sabia que não dava mais pra continuar com Pedro depois dessa história toda. E adivinha? Menos de um mês depois dela sair de casa, sem o divórcio assinado ainda, o Pedro levou a Lídia pra morar lá. Na casa onde a Luna tinha vivido, onde os filhos ainda iam pra passar o final de semana. Meu Deus do céu! Eu não consigo nem imaginar uma situação dessas. Gente, o que é isso? Menos de um mês depois, sem o divórcio assinado, uma pessoa desconhecida, uma pessoa que traiu a sua confiança mesmo sem conhecer, que enfim, cometeu adultério, que foi conivente com isso, está morando na sua casa, está deitando na cama que você dormia. Nossa, meu Deus, isso é muito pesado. O divórcio foi arrastado, demorado e cheio de briga por causa de pensão, por causa de guarda. O Pedro estava dificultando porque ele não queria nem divorciar. Uai, loucura, né? Enfim. Aí tinham se passado 2 anos e até então não tinha sido tudo finalizado. Vocês acreditam nisso? E no meio disso tudo aconteceu algo que mudou completamente a relação da Luna com a família dela. A Luna tem uma irmã mais velha, a Úrsula, que na época tinha 37 anos. Elas sempre foram muito próximas, conversavam o dia todo, desabafavam uma com a outra. A Úrsula também estava passando por um divórcio, então as duas se apoiavam e muito. Um dia, o Pedro ligou para a Luna pedindo um conselho. Oi? Ele queria saber como contar para os filhos que ele queria terminar com a Lídia, porque as crianças gostavam muito dela e disse que o motivo é que ele tinha conhecido outra pessoa. Fiquei sem reação, desculpa, galera. É tipo a coisa mais bizarra que eu já escutei na minha vida. Eu acho que eu, no lugar da Luna, eu ia ficar muito mal no começo, depois eu ia... Oh, meu Deus, obrigada! Enfim, a Luna deu o conselho do ponto de vista de mãe, pensando no bem-estar das crianças, essas coisas, e aí depois ela desligou.
Logo depois, ela ligou pra Úrsula pra desabafar, né, gente? Contou que o Pedro tinha falado que tava querendo terminar com a Lídia, da outra pessoa que ele conheceu, contou tudo. Falou que achava bizarro ele pedir conselho ainda pra ela sobre isso. Amiga, não foi só você, eu também. Era uma conversa privada entre irmãs, você tá entendendo? A Luna disse não explicitamente, tipo assim, não conta pra ninguém. Mas era óbvio que era confidencial, né? Sim! No dia seguinte, o Pedro ligou pra Luna furioso. A Úrsula tinha ido atrás da Lídia e contado tudo pra ela. Que o Pedro tava traindo ela com outra e que ele ia terminar com ela. Gente, são muitas camadas nessa história aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? É o cara que termina com a mulher porque conheceu outra, que quer terminar com a outra porque conheceu outra, a irmã que liga pra outra pra poder contar da história da outra. Ô, gente, o que essa irmã pensa? O que será que passou na cabeça da mulher? Ah, não, vou fazer aqui uma boa ação. Minha filha fica na sua. Olha, a Luna ficou desesperada. Porque aquilo causou um barraco gigantesco entre o Pedro e a Lídia. E como o divórcio ainda estava rolando, ele jogou a culpa na Luna. Disse que ela tinha espalhado uma fofoca de propósito para sabotar ele, porque ela era vingativa. E ela era mesmo, mas não por causa disso. E pior, isso atrapalhou o acordo de guarda dos filhos. O Pedro começou a dificultar muito as coisas, ainda mais na verdade. Começou a criar problema com tudo. Um caos, galera, um caos completo. A Luna confrontou a Úrsula e a Úrsula disse: eu só tava sendo solidária com outra mulher. A Lídia merecia saber que tava sendo traída. Cadê a sua sororidade? Minha filha, ela é a sua irmã. A Lídia não teve sororidade com ela. Você concorda comigo? Mas enfim, gente, a Luna explodiu. Ela falou: Úrsula, você mal conhece a Lídia. Vocês não são amigas. Vocês não têm relação nenhuma. Você só viu ela na festa de aniversário dos meus filhos, trocou um oi e foi isso. E você acha que tem direito de se meter? A Úrsula não entendeu o problema que ela causou. Toda a situação. Ela achou que estava fazendo a coisa certa. A Luna disse que a sua irmã sempre foi adepta do girl power, mas, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, completamente diferente. A Luna se afastou da irmã, parou de conversar com ela, parou de atender a ligação, só se viam em eventos de família, mas assim, mal trocavam uma palavra. Isso causou uma tensão gigantesca na família, meus amores. Os pais da Luna ficaram do lado da Úrsula, dizendo que ela tinha feito a coisa certa, apoiado uma mulher que estava sendo traída e que a Luna estava exagerando. E isso doeu muito na Luna, porque ela sentiu que a família dela estava escolhendo o lado do ex-marido dela, que tinha traído ela, em vez do lado dela. Tipo assim, poxa, minha família, você tá doido? Vocês estão entendendo tudo que eu passei, tudo que eu tô passando? Olha, pelo amor de Deus, eu acho que no lugar dela eu também cortaria essa relação, viu? Porque, nossa, se a minha própria família não tá do meu lado pra me apoiar, independente da situação, não, isso pra mim não dá. Graças a Deus eu tenho uma relação muito consolidada com os meus pais e eu sei que eles ficariam do meu lado, independente de qualquer coisa. Isso não existe na minha cabeça. Passou 1 ano e meio, a Luna e a Úrsula ainda estavam bem distantes. E o pior, o Pedro e a Lídia não terminaram. Eles continuaram juntos e certamente com o Pedro traindo ela, meus amores. Porque, né, a traição não acaba relacionamento quando as pessoas são tóxicas. A verdade é essa. E aí, meus amores, aconteceu a gota d'água. A Úrsula trabalha como cerimonialista de eventos. Ela organiza festa, casamento, essas coisas. E adivinha? A Luna descobriu por amigos, por terceiros, amigos em comum, que a Úrsula tinha sido contratada para organizar a festa de noivado do Pedro e da Lídia. É isso mesmo, gente. O Pedro teve a pachorra, a cara de pau de contratar a Úrsula e ainda pedir a Lídia em casamento. Olha, eu já nem sei mais o que falar também. A Luna confrontou a Úrsula de novo e a Úrsula disse: é só trabalho, eu preciso de dinheiro. Nesse caso, talvez eu tenha que concordar com a Úrsula, né? Quem que não precisa de dinheiro? Mas não, eu jamais faria isso. Os pais da Luna, de novo, ficaram do lado da Úrsula. Disseram que era profissional, que não tinha nada a ver. A Luna explodiu. Ela falou o seguinte pra Úrsula:
Se você organizar o casamento deles, ou se você for como convidada, você nunca mais vai ter acesso aos meus filhos. E eu não quero ter mais contato com você. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu faria o mesmo. Eu não quero ter contato com esse tipo de pessoa. Eu não quero que os meus filhos tenham contato com esse tipo de pessoa. Gente, isso é muito sério. Essas coisas de família, a gente tem que estar sempre unido, sempre muito bem alinhados com os propósitos, com os valores, com o que é certo e o que é errado. E obviamente tá muito claro o que é certo e o que é errado aqui. E agora que vem a cereja do bolo. Em todo esse tempo, a Luna conheceu outro cara, o Roger, e ficou noiva. Ela falou que o Roger é um cara incrível, que trata ela super bem, trata os filhos dela com muito carinho, é super parceiro, eles têm um relacionamento saudável de verdade. E ela tá planejando o casamento dela. E aí surgiu a questão: será que ela convida a Úrsula ou não? A família toda acha que ela tá exagerando, que tá guardando rancor, que tem que perdoar porque é família. Mas a Luna sente que a confiança foi quebrada várias vezes, que a família dela escolheu o lado do Pedro ao invés do dela. E que se ela convidar a Úrsula para o casamento, vai ser como se nada tivesse acontecido, como se tivesse sido tudo apagado. Ela também tem medo de que a família não aceite o Roger, porque eles ainda claramente têm mais considerações pelo Pedro do que por ela. O dilema agora é: será que ela convida a irmã para não causar uma ruptura definitiva na família? Ou mantém a decisão e arca com as consequências? Porque contratar a irmã para organizar o casamento dela, isso definitivamente ela não vai fazer. Olha, aí agora entramos em uma situação super delicada, hein? Eu não tenho nem namorado. Quem dirá um noivo? Quem dirá um casamento marcado? E quem dirá essas brigas de família? Mas assim, eu acho que no meu coração, eu não sei. É muito delicado, né? Elas eram muito próximas antes e aí afastaram por N situações que a Úrsula causou, que a Úrsula foi muito paia. Mas eu acho que, no fundo, talvez, se ela não convidar, ela pode se arrepender. Porque imagina se daqui a um tempo elas ficam de boa, elas se resolvem, fiquem tranquilas, voltem com uma relação mesmo que, né? Mesmo que não seja como antes, talvez ela se arrependa de não ter convidado a família. Vocês não acham? Enfim, não sei. Olha, a minha nota para essa história... A história realmente foi muito boa, né? Com várias camadas, mas a situação toda, na minha opinião, foi muito complexa, muito triste. Eu vou dar a nota 8, porque eu acho que faltou posicionamento ali da Luna no começo da história, para parar a Úrsula e talvez não gerar todas essas outras situações. E aí, o que você faria? Convidaria a irmã para o casamento para manter a paz? Ou cortaria de vez quem não te respeitou quando você mais precisava? Porque tem hora que a gente precisa escolher entre é família e eu mereço respeito. Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Estúdio.